Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Prazer se você não me conhece, eu sou a Andressa. Esse é um canal sobre docência, educação e também sobre a minha rotina como uma professora e estudante de mestrado. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre faculdade. E aí também sobre como driblar o medo, a insegurança, né? De fato ingressar numa faculdade, em um curso de graduação, que é o medo de muita gente. Uma das coisas assim que eu percebo e que eu também já recebi mensagens diversas sobre isso é sobre o medo de voltar a estudar depois de um tempo parado. Será que eu devo fazer uma nova faculdade? Será que eu devo seguir esse meu sonho? Como que eu driblo esse medo, essa insegurança do novo, né? Será que eu ainda tô na época de fazer uma faculdade? Existe idade para fazer uma faculdade? Eu não sou velho demais para começar uma faculdade? Quantas vezes eu falo em faculdade aí? Mas então, vou responder essas perguntas que eu mais recebo, né? Enfim, tentar tirar a maioria das dúvidas que as pessoas têm em relação a esse assunto. Então, se você tem curiosidade, se você quer saber um pouquinho mais, fica até o final do vídeo, mas já deixa o like, deixa o like, compartilha com aquela pessoa que você acha que vai se interessar e eu agradeço muito. E assim você me ajuda a alcançar mais pessoas, né, que têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Se inscreve também no canal, me ajuda aí a alcançar a minha próxima meta, que são 5.000 inscritos. Gente, eu não tô tão longe assim, vai! Bora lá, então, falar sobre esse assunto depois que você se inscrever no canal, hein? Como vai funcionar esse vídeo? Vocês sabem que eu sou bem direta, né? Então eu separei 5 perguntas, eu acredito que sejam as dúvidas mais recorrentes, né, que as pessoas têm sobre começar a faculdade, e aí eu vou responder. A primeira pergunta é a seguinte: tem idade para começar a estudar? E aí eu te respondo: não, é claro que não, gente. Quando eu fiz a minha faculdade de letras, quando eu comecei, né, quando eu ingressei no curso, era 2017 e eu tinha 20 anos. Acredite se quiser, eu ainda me sentia muito jovem. Primeiro porque tinham diversas pessoas na minha sala que já eram mais velhas que eu. Então que já tinham ali 30, 40, 50... Sim, tinham pessoas que tinham mais de 50 anos e estavam cursando letras. Enfim, estavam seguindo seu sonho, cursando uma faculdade. Seja ela a primeira, segunda, né, tentando de novo. Enfim, isso não importa. O que você precisa entender é que não existe idade para começar a estudar. Vou citar também aqui o exemplo dos meus pais. Então, o meu pai e minha mãe, quando eles tiveram essa jovem criança aqui, eles eram muito jovens e com isso eles não puderam continuar os seus estudos, né? Também por falta de oportunidade, questões financeiras. Nem o meu pai nem a minha mãe não ingressaram na faculdade logo que se formaram. Minha mãe tinha 17 anos quando eu nasci, meu pai tinha 20. Com isso, o meu pai e a minha mãe foram cursar faculdade só depois que eu já era grande. Eu acredito que o meu pai fez antes, quando eu tinha ali uns 10 anos. E a minha mãe, ela estava na faculdade quando eu estava no ensino médio. Sim, e ela conseguiu também conciliar aí, né, depois de muitos anos sem estudar, voltar ativa, fazer uma faculdade. Essa é a realidade de muitas pessoas. Sempre que eu vejo nas minhas redes sociais publicações de pessoas mais idosinhas que voltaram a estudar, isso me emociona muito, porque já diziam os meus professores, os meus pais, os meus familiares, e eu tenho perpassado isso também, né, esse discurso de que o estudo é algo que ninguém pode tirar de você, né? Então, independente da idade que você tenha, siga seu sonho, faça uma faculdade, estude, porque é algo que de maneira alguma alguém vai poder te tirar todo o conhecimento que você conquistar aí durante a sua faculdade. Ainda sobre esse assunto, né, eu comecei e não terminei a dizer que quando eu comecei a fazer faculdade, eu já tinha 20 anos. Então, pra mim, naquela época, que parecia que eu já tava velha, tipo, nossa, eu vou encontrar pessoas que acabaram de sair do ensino médio, que tem 17, 18, eu já tô com 20.
pra mim parecia um estranhamento. Mas como eu falei pra vocês, eu cheguei lá e eu me deparei com pessoas até que tinham uma idade muito diferente da minha, estavam em outra fase da vida, né? Isso foi um gás pra mim, de pensar, caraca, tem gente com muito mais idade, há muito mais tempo sem estudar que tá aqui, né? Então isso me motivou. E é importante também pensar que quanto mais você demora a entrar na faculdade, pode parecer algo de ansiedade pra gente, né? Nossa, mas todos os meus amigos, todos os meus colegas estão lá, estão estudando e eu ainda não. Mas esse tempo que eu passei antes de ingressar na faculdade me trouxe muita maturidade e mais leveza para conseguir lidar com isso quando eu cheguei lá. Porque, por exemplo, colegas talvez que acabaram de sair do ensino médio e ingressaram no curso, às vezes nem tinham certeza de que era aquilo que queriam, ou não estavam levando tão a sério o seu estudo, ainda não tinha essa questão da maturidade, da vida adulta, né? Da questão de querer de fato conquistar uma carreira. Muitos ainda estavam não tão com essa ideia amadurecida na cabeça. Enfim, eu acho que esses anos que eu passei fora da faculdade, antes de ingressar, não só me atrapalharam, eles de fato me fortaleceram muito quando eu cheguei lá. Temos um solzinho aparecendo aqui agora, mas espero que ele não atrapalhe o meu vídeo, que eu ainda estou na segunda pergunta. É difícil conquistar uma vaga na universidade depois de muito tempo sem estudar? Ou enfim, no geral, é difícil conquistar uma vaga na faculdade? Vamos falar aí das diferenças de instituições, né? Então nós temos dois tipos de instituições no Brasil: as instituições públicas e as instituições particulares. Eu particularmente fiz faculdade em uma universidade pública, que a gente sabe que é um pouquinho mais difícil de conseguir uma vaga. Primeiro porque você tem que passar pelo processo do Enem. Mas o Enem, ele é necessário para ambas as instituições, tá? A maioria das instituições particulares aceitam o Enem como forma de vestibular. Aquelas que não têm o seu próprio vestibular, né? Assim como as públicas também possuem vestibular. Mas a questão é que a partir do Enem, na universidade pública, você consegue se inscrever no SISU, né? E concorrer a uma vaga. Enquanto na particular, você pode concorrer a dois tipos de vagas que sejam de mais fácil acesso. Entre elas são ProUni e FIES. Então, quem tiver curiosidade, busca aí mais a fundo, mas são duas das maneiras mais simples de ingressar na universidade particular de maneira gratuita, ou pelo menos com muito desconto, né? Primeiro, falando rapidinho aqui, o ProUni vai te dar um desconto ou uma bolsa de 100% na faculdade particular, e o FIES vai te dar um financiamento estudantil para que você pague isso futuramente. Já na faculdade pública, você, a partir, né, do SISU, vai concorrer a uma vaga. Muitas pessoas passam tempos tentando conquistar aí, mas também é aquilo. A prova do Enem não é um bicho de 7 cabeças, ela inclusive é uma prova interdisciplinar. Então o que isso significa? Que ela não é uma prova tão conteudista. Então pessoas que passam muito tempo sem estudar têm medo de fazer a prova do Enem porque pensam: meu Deus, eu não lembro nada da época do ensino médio. Eu não lembro exatamente o que aconteceu na Guerra Mundial, por exemplo. Mas não se preocupe exatamente com isso. Eu acho que o ponto principal para concorrer ao Enem, a fazer a prova, é você conhecer muito bem a estrutura dessa prova, buscar estudar as provas que já aconteceram, passadas, para entender como que isso pode aparecer, né? Que tipo de conteúdo, de que maneira, porque você já conhecendo a estrutura da prova, sabendo que as questões são grandes, as perguntas são, né, bem detalhadas, existem textos, imagens, você compreendendo esse contexto já é ótimo. E o segundo ponto seria a redação, né, que também tem um modelo, um formato muito específico que eu acho que vale a pena estudar. Mas não fique bitolado com isso, porque com certeza é possível. Vou citar mais uma vez o exemplo da minha mãe, que passou anos sem estudar e ela tirou uma nota muito alta na redação do Enem. Quando eu estava no ensino médio, conseguiu uma bolsa de ProUni em uma universidade particular, e foi assim que ela fez a graduação dela depois de muitos anos sem estudar. Então não acredite que esse lugar não é pra você, porque ele com certeza é.
tá bom? Basta você pesquisar, buscar, estudar, né? De fato, se interessar por isso, que eu acredito que você vai conquistar a sua vaga aí na universidade, seja ela pública ou particular. Não coloque isso como o impossível, tá? Mesmo que você passe anos sem estudar, é super possível que você ingresse novamente nos estudos a partir de uma instituição de ensino superior. A próxima pergunta é: como me adaptar ao ritmo dos estudos na faculdade, se eu tô há muito tempo, né, sem estudar? Então, a questão do estudo, gente, é prática e concentração, né? Então, eu acho que tudo tem que caminhar para que o estudo aconteça. Se eu estou num dia estressante, num ambiente desorganizado, com a cabeça em outro lugar, eu com certeza não vou conseguir estudar. Esse foi um dos meus medos, por exemplo, quando eu terminei a minha faculdade de letras, eu fiquei, se eu não me engano, uns 8 meses parada, sem estudar, até de fato começar o mestrado, né? E quando eu iniciei os estudos do mestrado, eu estava muito ansiosa, muito preocupada de não dar conta, de não lembrar mais como que era estudar. Mas isso, inclusive, foi um fator aí que me deu uma travada. Então, muitas vezes a gente fica nervoso, ansioso, e isso acaba atrapalhando, né? Estudo é prática, é concentração. Então, uma dica que eu te dou para voltar a estudar ou para se preparar, né, para fazer o Enem ou quando você vai começar uma faculdade é organização. Então tenha, por exemplo, uma rotina de estudos. Se organize de maneira que você saiba quais vão ser os horários que você vai estudar, o que você vai estudar, né? Separa isso aí direitinho durante a sua semana. Então, durante a minha semana eu pretendo estudar tais dias, tais horários. Tenha isso como meta, que eu acredito que já é um grande passo. E a segunda dica é: organize o ambiente em que você vai estudar. Pra mim, isso faz total diferença. Quando eu sento para estudar na minha mesa e ela está desorganizada, os meus pensamentos não fluem. Então, muitas vezes a gente tem medo, por exemplo, de se preparar para uma prova da faculdade, fazer um trabalho, mas eu preciso ter todo o meu ambiente ali organizado para eu sentar, me concentrar e, de fato, me colocar nos estudos. Então, como eu falei, a concentração e a prática vai te levar a alcançar lugares incríveis, tá? Vai te levar a alcançar coisas que você acha que não é capaz. Mas só faça um teste de concentração, organização, vai, né, elevando aí, que eu acredito que você vai se dar super bem. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente precisa de tempo, né, pro estudo, acha que não vai ter, mas tenta encaixar direitinho na sua rotina, um tempinho específico para estudar, que vai dar certo. A quarta pergunta, né, a próxima é o seguinte: faculdade parece escola? Tem provas, trabalhos, enfim, segue, né, a mesma estrutura? Vamos lá falar um pouquinho disso. Sim e não. A primeira coisa é que a faculdade também vai adotar métodos avaliativos, assim como a escola, né? Então sim, você vai fazer provas, trabalhos, mas isso é muito particular de cada instituição, de cada curso, né? Eu, por exemplo, na minha faculdade de letras, eu fiz provas, mas eu fiz muito mais trabalhos do que provas. A questão aqui da universidade, em que o estudo é um pouquinho, né, diferente, que demanda um pouco mais, aperta, né, a gente pode dizer, é que os trabalhos, por exemplo, da universidade, eles precisam estar de acordo com a BNT, eles precisam passar ali por uma revisão, por exemplo, bibliográfica. Então é preciso que eu não tire isso da minha cabeça, coloque referências. Eu também não posso fazer plágio, né, eu tenho que fazer os meus trabalhos sozinha, eu quem tenho que escrevê-los. Então tem um pouquinho de diferença aí da escola. Mas sobre métodos avaliativos, geralmente cada professor vai escolher como vai te avaliar. Existem instituições que colocam assim como, né, obrigatoriedade, por exemplo, tantos pontos de prova, tantos pontos de trabalho, então isso é particular. Na universidade pública eu sei que é mais amplo, o professor pode escolher. Então os meus professores, eles optavam muitas vezes para que a gente fizesse resenhas, artigos, né, trabalhos em que demandasse a escrita. Até porque eu fiz um curso de humanas e de licenciatura, então isso era muito comum. Mas o meu namorado, que faz um curso na mesma instituição, ele faz muito mais provas que trabalho, porque ele faz um curso de exatas. Então, como vocês podem ver, é um pouco particular. O que você precisa ter em mente é que você vai ter que se dedicar
a fazer trabalhos e provas na estrutura que o seu professor ou que a sua instituição te cobre. Então sim, segue os mesmos moldes, né, de avaliações. Você também vai ter que, por exemplo, fazer trabalhos em que envolvam a comunicação, né, seminários e afins. Então dá uma apertadinha aí em relação à escola, mas, gente, não muda muita coisa. Acaba que você vai estar sendo avaliado. E o bom é que dessa vez é sobre o conteúdo que você gosta. Muitas das vezes, porque também na faculdade tem coisas que a gente não gosta. E a quinta e última pergunta sobre a universidade, a faculdade, né, os cursos de graduação, desmistificando aí de uma vez por todas, já deu like nesse vídeo. A última pergunta é a seguinte: posso reprovar? Em quantos anos eu preciso fazer uma faculdade? Gente, essa pergunta também não existe uma resposta exata. O que eu posso te dizer é o seguinte: sim, você pode reprovar, né? E isso vai ser particular, por exemplo, a instituições públicas e privadas. Nas instituições públicas, por exemplo, o que eu sei na minha universidade é que você podia reprovar até 3 vezes em uma disciplina. Depois da terceira vez, aí você pode ser desligado, tá? Mas eu não sei exatamente como funciona, se tem que passar por uma avaliação dos professores, não sei como funciona, mas eu sei que você poderia cursar até 3 vezes a mesma disciplina. Na faculdade particular, acho que é um pouquinho diferente, porque, né, você paga. E sobre quanto tempo você tem para cursar, eu sei que as universidades públicas, em sua maioria, elas optam por fazer o quê? Vocês já ouviram falar de jubilar na faculdade? Então, desde a herança aí, né, da ditadura militar, criou-se a ideia de não deixar com que o aluno jubilasse, para que o aluno não passasse muito tempo, que naquela época era muito comum que aconteciam-se as manifestações estudantis, né? Então, para que o aluno não ficasse ali por muitos anos, acreditava-se que era por esse motivo, tá bom? Que o aluno passava muitos anos. Criou-se a ideia de que o aluno não pode jubilar. Então, ele não pode passar mais do que o dobro do tempo de faculdade, entende? Hoje já é um pouco diferente. Cada universidade adota aí um processo, mas em sua maioria as universidades não permitem que você fique por mais de seu curso e meio, metade dele. Então vamos supor que o seu curso tem 4 anos, você pode passar 6, que seria 4 anos mais a metade dos 4, mais 2, então você poderia passar 6 anos, gente, eu sou muito humana. Mas é isso, também é um pouco específico, mas saiba que tá tudo bem você reprovar, tá? 1 vez, 2 vezes, é claro que você não vai reprovar em todas as disciplinas todo o tempo, é preciso dedicação. Mas não tem problema você reprovar, tá? Você pode repetir, você pode fazer de novo. O que vai valer é a nota de quando você fizer, de quando você for aprovado. Então não fique bitolado com medo da reprovação, às vezes acontece. E tá tudo bem reprovar, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Tirei aí algumas das dúvidas, né, que as pessoas têm em relação à faculdade. Se você tiver mais alguma pergunta muito específica, deixa aqui nos comentários do vídeo, porque eu posso responder, né, mais de perto aí a sua dúvida, tá bom? Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!